Capítulo 13. Para Deus e Deus somente. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Isaías 64, 7, nova tradução na linguagem de hoje. Eu me pergunto se este texto estava na mente do pastor que, assentado à mesa da sala de jantar de um amigo, confessou sua frustração diante de sua incapacidade de motivar os membros de sua igreja a se comprometerem com algo mais do que suas próprias conveniências. Seus ombros encurvados denotavam seu enfado e desalento. É difícil pensar em visão, disse ele esmorecido, quando a frequência continua sendo o principal problema. É este um caso isolado? Um problema peculiar a este desalentado pastor que começava a duvidar de sua habilidade de ministrar com eficiência? Creio que não. Não sei onde isto começou, mas de maneira lenta e quase imperceptível, o cristianismo bíblico demonstrado na igreja cristã primitiva deu lugar a algo bem diferente na igreja de hoje. Se Paulo ou Barnabé, Estevão ou Priscila voltassem a viver e pudessem visitar nossas igrejas, poderiam dizer que adoramos o mesmo Mestre? Poderiam dizer que prometemos lealdade à mesma causa? Que clamamos ser cidadãos do mesmo reino? Parece cada vez mais que o Evangelho de Cristo foi substituído pelo Evangelho da conveniência, no qual o mais alto objetivo de nossos exercícios religiosos é alcançar o nosso conforto pessoal próprio. Com frequência, buscamos o poder de Deus mais para aliviar nossas dores, melhorar nossa autoestima, curar nossos traumatismos passados e abrir o caminho para uma vida afluente e livre de problemas, do que para nos fazer mais semelhantes a Jesus. A atual crise do cristianismo é muito bem descrita pelo Dr. Larry Crabb. Nós, cristãos, não podemos falar de amar a Deus até que dominemos nossa louca paixão por nós mesmos. Não conseguimos e não queremos amar a ninguém senão a nós mesmos até que tenhamos um encontro com Deus de tal maneira que sejamos despertados a correr atrás dele com a intensidade de uma mente não dividida, até que o nosso desejo mais profundo seja conhecê-lo melhor. E aí está o nosso problema. Em uma cultura tão inteiramente dedicada à vida aqui e agora, e em uma igreja tão entrincheirada nos ensinamentos de autotransformação e construção de uma vida mais feliz, não é fácil desenvolver uma paixão por qualquer coisa senão a nossa satisfação imediata. A igreja histórica, em seu papel de embaixada de um reino estrangeiro, ensinava que o principal objetivo das pessoas era glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. A igreja moderna ensina, com muita frequência, que o principal objetivo de Deus é gratificar as pessoas. A multidão que Jesus alimentou com pães e peixes também fez confusão de suas prioridades. No desespero de fazer de Jesus o rei e na esperança de que ele expulsasse os romanos da Palestina para tornar a vida deles mais fácil, eles pularam apressadamente em seus barcos de pesca à procura do Mestre, até que o encontraram em Cafarnaum. Jesus sabia a verdadeira razão por que eles o procuravam. Eles queriam mais milagres, mais barrigas cheias, e um líder que os tornasse grandes. Jesus leu isso no coração deles e disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque fizestes sinais, mas porque, ou melhor, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O que exigimos hoje não são os pães e peixes, mas a libertação de todos os problemas e a independência para buscar nossa própria felicidade. Com relação à igreja, exigimos ensinamento de boa qualidade, boa música, as melhores classes para as crianças e a melhor pregação, desde que não vá além de 30 minutos e que termine às 11h30. Nada errado, é claro, com músicos bem treinados e um excelente coral. É óbvio também que nossas crianças devem ter o melhor que lhes possamos dar, e nossos pastores devem se esforçar para trazer às suas congregações
o melhor alimento que a palavra de Deus possa prover. Muitas vezes, porém, somos desviados pelos ornamentos do culto, pelos encantos do louvor, enquanto perdemos o objeto desse culto e louvor, o próprio Cristo. E quem é que quer ter problemas? Eu desejo uma vida feliz e bem-sucedida, tanto quanto os outros. Mas, se desejamos só isso, se buscamos a Deus somente com esses objetivos em mente, então Cristo tem todo o direito de se voltar, como o fez com André e Pedro quando estes o seguiram pela primeira vez, para lhe perguntar: o que é que vocês estão procurando? O que é que estamos procurando? Qual é nosso objetivo principal como cristãos adventistas do sétimo dia, vivendo na 1/10 hora da história da Terra? Nossa paixão por Deus e sua glória tem mais peso do que nossa paixão por um bom plano de aposentadoria, uma casa nova ou um carro novo, uma promoção na carreira profissional, lazer, casamento ou estudos? Estamos aqui para servir a Deus ou a Ele, um garçom que toda vez que estralamos os dedos sai correndo da cozinha do céu, carregando muitas bandejas para encher os nossos estômagos vazios? Por que você é um cristão? Por que você segue a Jesus? E estamos nós realmente seguindo a Jesus? Há ainda alguém que invoque o nome de Deus buscando a sua ajuda? A terceira diretiva. A resposta é: naturalmente sim. Deus ainda tem um povo. Fraco? Sim. Indigno de confiança? Sim. Centrado em si mesmo e obstinado? Sim. Mas eles ainda são seus filhos, chamados pelo seu nome. É exatamente a estes que Deus se dirige em sua terceira diretiva. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, segundo Crônicas 7:14. O que significa buscar a face de Deus? Creio que significa simplesmente buscar o próprio Deus acima de qualquer outra coisa. Deixar que os propósitos, prioridades e agenda de Deus tenham prioridade em nossa vida. Este buscar a face de Deus não precisa ficar só no plano teórico. Isso pode ser uma questão de realidade prática. Veja, por exemplo, a empresa cuja mesa diretiva busca a face de Deus para administrar seu negócio e aguarda sua resposta antes de tomar qualquer decisão. Desde o verdadeiro princípio, temos seguido um simples padrão. Geralmente discutimos nossos problemas um dia antes e depois dormimos em cima desses problemas. Na manhã seguinte, começamos o dia em oração, entregando esses problemas a Deus. Através de um rodízio de nossa liderança, cada dia é iniciado por um membro diferente da equipe que faz a leitura de um capítulo do Novo Testamento e em seguida a hora de improviso e nos dirige na oração do Senhor. Então, no período de silêncio, nos oferecemos juntamente com os nossos problemas a Deus e prestamos atenção para ouvir suas respostas. Sempre anotamos pensamentos ou orientações que venham a nós e, um pouco antes de encerrar o nosso tempo juntos, o líder pede que cada um leia o que escreveu. Nunca tomamos uma decisão com respeito a um problema específico ainda não respondido, ou sobre o qual ainda estamos em desacordo. Nós o entregamos a Deus em oração individual durante o dia e na reunião do dia seguinte, até que a resposta de Deus se torne clara. Eu não ordeno que os meus executivos façam coisa alguma. Fazemos nosso trabalho em amor e em uníssono, ou não o fazemos. Cada reunião termina com orações intercessórias por qualquer um que as peça. Sei que alguns leitores podem dizer que essa prática vai além das raias do fanatismo. Que tentar operar um empreendimento ou uma igreja dessa forma seria uma fantasia e ingenuidade que nunca poderia acontecer no mundo real. Por quê? Porque há demais egos que necessitam ser esvaziados e demasiadas agendas políticas que necessitam ser atiradas para o ar. A isso eu digo: amém. Existe muito egoísmo e política nas coisas que fazemos para Deus, e muito pouco lugar para a guia do Espírito Santo.
falta de energia. Na revista Ministério de dezembro de 1991, Zacarias, secretário associado da Associação Ministerial da Associação Geral, relata ter ficado espantado com uma afirmação feita pelo presidente da divisão sul-asiática. De todo o trabalho que a Igreja tem realizado, começou o presidente, 95% poderia ter sido feito sem a ajuda do Espírito Santo. Poderia isto ser verdade? Poderiam grandes instituições, excelentes programas de evangelismo e poderosas estratégias missionárias ser desenvolvidas sem o Espírito Santo? Sem se buscar a face de Deus? Andrew Murray, o grande missionário enviado à África do Sul, sabia que tal cenário era possível e que de fato era a realidade na maior parte da cristandade quando escreveu: posso pregar, escrever, pensar ou meditar e deleitar-me em estar ocupado com as coisas do livro de Deus e do seu reino, e mesmo assim o poder do Espírito Santo pode estar totalmente ausente. Eu temo que, se tomarmos em consideração a pregação através da Igreja de Cristo e perguntarmos por que há, que pena, tão pouco poder de conversão na pregação da palavra, por que há tanto trabalho e frequentemente tão pouco resultado para a eternidade, por que a palavra tem tão pouco poder para erguer os crentes em santidade e consagração, a resposta virá. É a ausência do poder do Espírito Santo. Por que isto? Não pode haver outra explicação senão que a carne e a energia humana tomaram o lugar que deveria ser ocupado pelo Espírito Santo. A carne e a energia humana. A cada um de nós Deus concedeu certos talentos e habilidades. Alguns são personalidades carismáticas que têm facilidade de estar à frente e liderar vários programas da igreja. Outros são criativos e têm a habilidade de escrever, pintar, cantar ou tocar um instrumento de tal maneira que comove as pessoas. Seja Deus louvado por estas bênçãos. Precisamos, no entanto, reconhecer e evitar uma sutil armadilha que nem é percebida pela maioria dos cristãos. Se nós usarmos estes dons em nossa própria força, teremos apenas um pouco de sucesso. E quão enganoso pode ser esse sucesso? Ele pode, de fato, cegar-nos para as coisas reais e manter-nos satisfeitos com meros respingos, quando Deus está querendo derramar copiosas chuvas de bênção. Pela força do caráter ou do talento, poderíamos realizar alguma coisa para Deus. Mas isto nem chegaria perto do que poderia ser realizado se buscássemos a face de Deus para a derrota do eu e para nossa completa submissão ao poder e à vontade do Espírito Santo. E isto é o que precisamos fazer primeiro. Antes de traçar planos e desenhar projetos, lembre disto. A sabedoria humana anula o poder da cruz de Cristo. Veja 1 Coríntios 1, 17, 2, 1, 4 e 5. Se não formos cuidadosos, a fé pode ser engolida pelas fórmulas. A oração pode se tornar um carimbo sobre propostas e projetos que levem a nossa insígnia, mas não a de Deus. A oração é geralmente a última coisa que eu naturalmente intenciono fazer, diz o autor William Carr Peel. Posso estudar acerca da oração e falar a respeito dela, mas na realidade, orar é outra coisa bem diferente. Eu sou um empreendedor. Para mim, é natural lançar os olhos em cima das coisas. Minha tendência é primeiro planejar e então batizar minhas estratégias com uma pequena oração, só para acalmar minha consciência. Com frequência, eu esgoto minha própria força antes de recorrer às fontes espirituais que estão à minha disposição como filho de Deus.
Às vezes eu me pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse parado para conversar com Deus primeiro? É hora de buscar o Senhor. Como afirmei no primeiro capítulo, é hora de orar. Já por tanto tempo temos trabalhado em nossas próprias forças e adorado de acordo com as nossas conveniências, que até esquecemos o que o Espírito Santo nos faz sentir quando ele move o nosso coração. Os índices estatísticos da Igreja, declínio nos dízimos, declínio no número de membros, ausência de novos conversos e outros relatórios, estão todos a dizer que alguma coisa precisa mudar. E essa alguma coisa é essa nova maneira de fazer as coisas pela metade. Essa maneira de não buscar a face de Deus. Essa nossa maneira de fazer as coisas pela metade. De não buscar a face de Deus de todo o coração para que Ele nos envie o Espírito Santo. Se com fé cremos que Deus terá misericórdia de sua igreja nestes últimos tempos, isto será porque a verdade e a doutrina do Espírito Santo será não apenas estudada, mas buscada de todo o coração, e não só porque a verdade será buscada, mas porque os ministros e congregações se acharão prostrados diante de Deus em profunda humilhação com um só clamor. Nós temos entristecido o Espírito de Deus, temos tentado ser igrejas cristãs com o mínimo possível do Espírito de Deus. Não temos procurado ser igrejas cheias do Espírito Santo. Toda a debilidade da igreja se deve à sua recusa de obedecer a seu Deus. Charles Spurgeon também deu seu testemunho sobre a importância do reino do Espírito Santo na igreja, ao dizer: se nós não temos o Espírito de Deus, é melhor fechar as igrejas, lacrar suas portas, colocar sobre elas uma cruz preta e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Se os seus ministros não têm o Espírito de Deus, é melhor que não preguem, e as pessoas é melhor que fiquem em casa. Creio que minhas palavras não são fortes demais quando digo que uma igreja na terra sem o Espírito de Deus é mais maldição do que bênção. E o que dizer dos índices de nossa própria vida? A agenda tão apertada que não deu tempo de fazer oração? A Bíblia que não é lida por semanas e meses a fio? A falta de alegria no culto ou a ausência da doce sensação da presença de Deus no trabalho e no lazer? Estamos nós, à semelhança da faminta multidão de Cafarnaum, correndo com paixão atrás da comida que perece, mais do que daquela que subsiste para a vida eterna? Sei que isto está parecendo muito religioso. Não foi essa a minha intenção. A questão básica é que não podemos mais continuar desse jeito. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. E como devemos buscar o Senhor e invocá-lo? Maiores esforços para obedecer? Mais ofertas com sacrifício? Participando de um pequeno grupo? Momentos de quietude coerentes? Uma lista maior de nomes por quem orar? Comparecendo à igreja toda vez que suas portas se abrem? Lendo o ano bíblico completo? Chega! Já tentamos fazer todas essas coisas antes, não é mesmo? E durante algum tempo nós nos sentimos renovados espiritualmente, como se finalmente estivéssemos buscando Deus de todo o nosso coração. Mas parece que não dura muito tempo, não é mesmo? Uma lista de boas obras nunca trará Deus para mais perto de nós. A fé sim, somente a fé na sua promessa de que Ele se pode achar. Buscando a face de Deus. E daí, como fazê-lo? Comece orando por um coração que dá o duro para seguir a Deus. Em outras palavras, peça para sentir amor por Jesus. Eu não posso ver o seu coração por dentro, nem pode você ver o meu.
Nós podemos seguir a Jesus cumprindo obrigações, mas sem ter real amor por Ele. Se você perdeu a paixão por Cristo em seu relacionamento com Ele, peça que Ele a acenda de novo. Peça que Ele lhe dê sede, não a sede de poder para trabalhar do poder para trabalhar na igreja, mas a sede de amá-lo mais do que você ama a si mesmo. Em seguida, peça que Deus o ajude a entender que o tempo gasto com Ele significa vida para você. Esta não é uma questão opcional, pois o cristão que está buscando a face de Deus entende isto, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Deuteronômio 30, 20. O tempo com Deus, para ler sua palavra e para comungar com Ele, tem que ser mais prezado por nós do que o alimento. Pode ser que isto ainda não esteja acontecendo com você, mas peça e creia que Ele responderá à sua oração. Foi A. Tozer quem disse: o segredo dos cristãos de sucesso é que eles sempre têm uma doce loucura por Jesus a rodeá-los. Uma doce loucura por Jesus a rodeá-los. Aqueles que buscam a face de Deus sempre terão uma doce loucura por Jesus a rodeá-los. Sua vontade, sua glória, seu reino. Ele mesmo se tornará o desejo do coração deles. E quando isto acontece, o resultado é certo. O Espírito Santo voltará ao seu legítimo lugar de honra em nossos lares, igrejas e vidas, e o reavivamento virá. Um cântico e uma oração. Era meu desejo terminar este capítulo com uma história, uma comovente história que de alguma forma encerrasse o próprio cerne do que significa buscar a face de Deus. Mas não tenho nenhuma. Tenho, porém, um cântico de oração que gostaria de compartilhar com você. Se você o conhece, por favor, coloque-o em suas orações diárias, enquanto busca conhecer e amar o Senhor de todo o seu coração. Se não o conhece, adquira-o de um centro adventista bíblico nos Estados Unidos ou de alguma livraria evangélica. Aprenda a melodia e deixe que ela expresse o mais profundo anseio de sua alma por aquele que chama você pelo nome. O cântico é como a corça. Como suspira a corça pelas águas, assim suspira por ti a minha alma. Tu somente és o desejo do meu coração, e eu anelo adorar-te. Tu somente és minha força e meu escudo. Que a ti somente se entregue o meu espírito. Tu somente és o desejo do meu coração, e eu anelo adorar-te.